bem no Enem. Esse futuro já é meu também. 2019, Matemática e suas tecnologias. Questão 164 da prova amarela. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto a seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Vamos à resolução. O dono de um restaurante percebeu que ao colocar uma placa de propaganda às margens de uma rodovia, as vendas aumentaram. Então ele fez uma pesquisa e concluiu que a chance de um motorista perceber essa placa de anúncio na margem de uma rodovia é de 1/2. Vamos anotar. Perceber uma placa é 1/2, que é o mesmo que 50%. Então não perceber também é 1/2, 50%. Ele pretende instalar novas placas de forma que a probabilidade de pelo menos um motorista perceber uma das placas seja superior a 99%. Então vou anotar aqui. Perceber pelo menos uma placa, ele quer que seja maior do que 99% a chance. Logo, se perceber uma placa, se a chance for maior do que 99%, então não perceber placa, perceber nenhuma placa vai ser menor do que 1, né? Se a chance de perceber pelo menos uma é maior do que 99% para 100%, então vai sobrar menos de 1%. Perceber nenhuma placa tem que ser menor do que 1%. E o desafio é: qual é a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas para que essa chance de que um motorista perceba pelo menos uma placa seja maior do que 99%? Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar pela chance de não perceber nenhuma placa. Então, não perceber a primeira placa, 1/2, que é a que já foi instalada. Já tem uma placa instalada, ele pretende instalar novas placas. Então, não perceber a primeira placa é 1/2. E não perceber a segunda placa também é 1/2. Lembrando que são eventos independentes, né? Então, eu multiplico as probabilidades. Então, não perceber a primeira placa 1/2 vezes não perceber a segunda placa 1/2 também, eu já vou aqui em 1/4. Eu quero que a chance de perceber nenhuma placa seja menor do que 1%. Então, para eu ter uma fração menor do que 1%, veja que a multiplicação dos numeradores sempre vai dar 1. Então, no denominador tem que ter um número maior do que 100. Porque numa fração, quanto maior o denominador, menor é o quociente, né? Eu quero tornar a probabilidade de não perceber, de perceber na verdade nenhuma placa, seja menor do que 1%. Então eu quero um número aqui menor do que 1%. Por enquanto está maior. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. 1/4 é maior do que 1 sobre 100, né? Eu preciso de uma fração com 1 sobre um número que seja maior do que 100. Então vamos continuar. Uma placa, duas placas, a terceira placa agora. A chance de não perceber, 1/2 também. Já vou em 1/8. Não é menor do que 1% ainda. Vezes 1/2. Vezes 1/2. Aqui já vai 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se eu multiplicar essas probabilidades, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 128. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então eu vou ter a probabilidade 1 sobre 128, que é menor, agora sim, essa fração é menor do que 1%. Se a probabilidade de perceber nenhuma placa, a probabilidade de não perceber placa, nenhuma das placas, é menor do que 1%, nenhuma. Então perceber pelo menos uma vai ser maior do que 99% e está satisfeita a condição. Logo, uma placa já estava instalada
E precisa se instalar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas. Alternativa correta, letra D. Morreu Maria Preá. Saúde, forte abraço e até a próxima.